Olá, eu me chamo Alberto Gondim, sou um coordenador do seminário em Recife, Pernambuco, terra do sol e do mar. Feliz de estar com você aqui hoje para a nossa aula do seminário, uma aula de reposição. E aí, na aula de hoje, a aula de número 17, nós iremos estudar como examinar tópicos e perguntas do Evangelho com uma perspectiva eterna. Lembre-se que, durante a aula, eu farei algumas perguntas que você deve responder utilizando um formulário cujo link você vai encontrar aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Você pode abrir esse formulário e, ao longo da lição, quando eu lhe indicar e você deve responder, você vai até o Forms e você faz suas respostas, escreve suas respostas. Ao final da lição, você envia as suas respostas para o seu professor. Espero que você aprecie o que vamos estudar hoje. Será muito útil nessa sua jornada para obter o conhecimento espiritual. Vamos lá? Na lição de hoje, nós vamos falar um pouco sobre perspectiva. Mas, finalmente, o que é perspectiva? Para nós entendermos este conceito, vamos fazer uma pequena atividade. Imagina que você entra no museu e você dá de cara com essa figura. É uma exposição, algumas pessoas estão olhando para esta figura e você também está lá. Como você descreveria o que você está vendo? Agora, o que você pensaria se alguém ao seu lado olhasse para esta figura na exposição e lhe dissesse que ela viu a forma de um olho humano? Parece estranho, não é? Talvez você iria esfregar os olhos, tirar os óculos, olhar direitinho de novo e dizer assim, onde é que ele está vendo um olho humano aí? Mas tudo depende da nossa perspectiva. Dá uma olhadinha se nós olharmos para essa figura de uma forma ou de uma perspectiva diferente. O que você vê? Bacana, não é? Falando sobre esta obra de arte, o elder Neil L. Anderson, do Coro dos 12 Apóstolos, disse o seguinte: vejam esta obra de arte feita por Michael Murphy. Dessa perspectiva, você dificilmente acreditaria que é uma representação artística de um olho humano. No entanto, disse o elder Anderson, ao olharem para os pontos de uma perspectiva diferente, vocês verão a beleza da criação do artista. Da mesma maneira, continua Elder Anderson, vemos as verdades espirituais de Deus por meio da perspectiva dos olhos da fé. Interessante, não é? Então, o que é olhar as coisas com uma perspectiva eterna? É olhar com os olhos da fé, para conseguir ver, como disse Elder Anderson, a beleza da criação do artista. No caso aqui, o nosso Deus. É assim que a gente consegue, olhando com uma perspectiva eterna, nós conseguimos obter o conhecimento espiritual que Deus deseja que nós obtenhamos. Você está familiarizado com este material, que é o documento principal de domínio doutrinário? Vamos utilizá-lo hoje. Lá você aprende que existem alguns princípios importantes para se adquirir o conhecimento espiritual. Na verdade, 3 princípios. O primeiro, agir com fé. Você viu numa aula anterior, a necessidade de nós continuarmos a nossa vida ou mantermos o testemunho que nós já temos sobre qualquer verdade. Ou seja, diante de uma pergunta, de uma dúvida, em vez de a gente jogar tudo para o alto e dizer assim, está tudo errado,
é importante que demos esse primeiro passo, que é manter o que já sabemos. Ou, como disse o nosso querido Elder Uchtdorf, antes de duvidar da sua fé, duvide da sua dúvida. Ou seja, se aparece uma dúvida, uma pergunta, sempre pense: o que eu sei é suficiente para eu continuar daqui para frente. O que eu ainda não compreendo, eu posso buscar e eu posso encontrar. Aí nós somos levados para esse segundo passo, ou esse segundo princípio, que é o objeto da nossa aula de hoje. Examinar conceitos e perguntas com uma perspectiva eterna. Ok, o que eu já sei me ajuda a continuar firme. Agora eu preciso ampliar, ter uma nova perspectiva sobre aquilo que me falta, sobre a minha dúvida, sobre o meu questionamento, sobre a minha falta de entendimento de qualquer princípio. Então, eu preciso examinar os conceitos e perguntas com uma perspectiva eterna. É isso que nós vamos aprender hoje nessa aula. Como a gente pode desenvolver ou aumentar a nossa capacidade de obter o conhecimento espiritual se nós seguirmos este segundo passo, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer uma atividade para a gente poder compreender melhor o que significa examinar conceitos e perguntas com uma perspectiva eterna. Vou pedir para que você pegue o seu manual, o documento principal, o domínio doutrinário. Se você não tiver com ele em mãos, você pode abrir na biblioteca do Evangelho, você vai encontrar lá, né? E vou pedir para que você leia, vai ser a primeira atividade que você vai fazer agora, vai responder lá no Forms. Você leia os parágrafos 8, 9 e 10, na seção Adquirir Conhecimento Espiritual, ok? Você vai encontrar isso lá no seu manual e eu gostaria que vocês lessem, você leia, na verdade, né, esses 3 parágrafos e que você responda aí no Forms a primeira pergunta, ou uma dupla de perguntas. O que você aprendeu nesses parágrafos sobre a importância de manter uma perspectiva eterna? E o que pode ajudá-lo, nesse parágrafo que você aprendeu, como isso pode te ajudar a ter uma perspectiva eterna na sua vida, ok? Então, pausa no vídeo, vai lá, lê esses 3 parágrafos e responde essas 2 perguntas, depois retorna, ok? Muito bem, espero que você tenha apreciado o que você estudou e perceber a importância de ter uma perspectiva eterna sobre todas as coisas. Como isso lhe auxilia a tomar melhores decisões. Eu estava dando uma olhada aqui, né, no que você acabou de ler, e assim, chama muita atenção, é muito interessante quando a gente compreende que examinar conceitos doutrinários, perguntas, dúvidas, problemas sociais com uma perspectiva eterna é simplesmente nós, como diz aqui no texto, nós considerarmos essa dúvida, essa pergunta, esse problema, enfim, ou conceito que a gente não consegue entender, é considerar ele no contexto ou na perspectiva do plano de salvação e dos ensinamentos do Salvador Jesus Cristo. Ele diz: devemos buscar a ajuda do Espírito Santo a fim de ver as coisas como o Senhor as vê. Isso nos permite reformular a pergunta, ou ver a pergunta de modo diferente, ou ver a pergunta por uma perspectiva diferente, a perspectiva de Deus. E ver as ideias com base no padrão do Senhor sobre a verdade, em vez de aceitar aquilo que é dito, ou as suposições do mundo. É interessante que quando a gente tem essa perspectiva eterna das coisas, isso nos ajuda a ter um padrão já vivido, ensinado, testado, que é o padrão verdadeiro do Salvador Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo, com aquilo que nós estamos enfrentando neste momento. Fica mais fácil nós fazermos uma comparação e perceber como a verdade nos traz certezas, nos traz
uma compreensão que acalma nossos temores, uma compreensão que nos ajuda a encaixar aquilo que a gente não consegue ver de forma clara dentro de um plano que é perfeito e ver que ele funciona. Ele diz aqui no manual uma coisa muito interessante, que na prática, como é que eu posso fazer isso? Ele diz, podemos fazer isso fazendo perguntas tais como: o que eu já sei sobre o Pai Celestial, seu plano e como ele lida com seus filhos? Com relação a essa pergunta, a esse tópico, a essa dúvida, a essa inquietação, o que é que eu já sei sobre o Pai Celestial, ou o seu plano, ou como ele lida com seus filhos? O que é que ele já ensinou? O que é que eu já sei sobre os seus ensinamentos? E 2, quais ensinamentos do Evangelho se relacionam ou esclarecem esse conceito ou problema? Então, basicamente, é você buscar a visão do Senhor, aquilo que o Senhor já tem ensinado, aquilo que o Senhor já tem mostrado, testado através do Evangelho de Jesus Cristo. Testifico para você de que qualquer pergunta, dúvida, inquietação, qualquer problema, tem uma solução, tem uma resposta no Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor prometeu que se nós batermos, Ele irá abrir. Se perguntarmos, Ele vai responder. Lembra da experiência do profeta Joseph Smith? Tinha uma pergunta, buscou o Senhor, obteve as suas respostas. A promessa se cumpre. A resposta está lá. O que nós precisamos fazer é desenvolver essa capacidade ou esta habilidade de buscar as respostas na fonte certa através desse exercício. Olhar as coisas pela perspectiva de Deus. Com isso em vista, nós vamos fazer uma pequena atividade, ok? A atividade é um estudo de caso, para a gente compreender como é importante nós termos essa perspectiva eterna das coisas. Vamos lá. Bom, nosso estudo de caso é bem simples. Imagina que você tem um amigo chamado Ryan. Ryan é um rapaz que ele acabou de se formar no ensino médio. E o Ryan, ele começou a namorar com uma moça muito bonita, uma moça que era um encanto, né, para ele. Puxa vida, ficou tão feliz. Mas a moça, ela não era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. À medida que o relacionamento dos dois foi se tornando mais sério, um dia a sua amada chega para ele e então faz uma sugestão. Nós poderíamos morar juntos em vez de nos casarmos. Imagina se o Ryan tivesse uma perspectiva limitada ou mundana. Por que esta sugestão de sua namorada poderia ser uma boa ideia para ele? Por exemplo, o Ryan podia pensar, bem, morar junto vai fazer com que eu gaste menos. Não preciso gastar tanto com um casamento. Tem alguns benefícios. Eu poderia também economizar em ter que comprar um anel do casamento. Isso pode reduzir o estresse da preparação, né, que um casamento exige. E se tudo der certo, a gente pode se casar depois. Com uma perspectiva limitada ou uma perspectiva mundana, ou buscando respostas para um desafio como esse, no padrão que o mundo oferece, Ryan facilmente chegaria a algumas dessas respostas. Agora, se o nosso amigo Ryan olhar este desafio, esse convite, né, e ele tendo que ter uma resposta e colocando a resposta ou buscando a resposta através de uma perspectiva eterna, buscando a beleza da obra do Criador. Quais seriam algumas conclusões ou respostas que o nosso amigo Ryan poderia ter? Gostaria que você fizesse esse exercício.
como o Ryan poderia responder a esta pergunta, ou este anseio, se ele tiver uma perspectiva eterna. Você pode usar seu próprio pensamento, né, responder da forma do seu jeito, e se desejar também, você pode citar alguma escritura que possa dar força a essa resposta, ou que mostre ali a perspectiva de Deus sobre este assunto, ok? Dá uma pausa no vídeo e responde a essa atividade, ok? Depois retorna. Muito bem, na lição de hoje você pôde aprender ou aperfeiçoar a sua compreensão da necessidade que nós temos de adquirir conhecimento espiritual, olhando as coisas com uma perspectiva eterna. Quando nós temos esta capacidade, ou desenvolvemos esta habilidade de ver as perguntas, as dúvidas, as coisas da nossa vida com uma perspectiva eterna, isso nos ajuda a reformular a dúvida, a pergunta, a preocupação, colocando ela dentro de uma perspectiva de Deus. E as respostas que a gente encontra fortalece, aumenta o nosso testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos assistir um vídeo. Nesse vídeo, uma jovem, ela fala como desenvolver esta capacidade, esta habilidade de ver as coisas por uma perspectiva eterna, a ajudaram diante do desafio, da pergunta, da dúvida de uma amiga. Isso vai te ajudar também, à medida que você se deparar com situações assim, seja na sua própria vida, seja na vida de outras pessoas. Vamos assistir. Perguntas. Todo mundo tem perguntas, como o que vou comer no café da manhã? Ou por que a vovó não consegue usar a internet? Mas podemos nos deparar com perguntas que sejam difíceis de responder, especialmente sobre crenças pessoais. Sou a Lauren. Aprendi que seria útil examinar esses tipos de perguntas a partir de uma perspectiva eterna. Minha amiga, Adri, está passando por um momento muito difícil e me perguntou se realmente há um Deus amoroso, por que Ele permite que as pessoas sofram? Eu já pensei muito nessa pergunta, só que não sabia como respondê-la de imediato. Mas eu amo a minha amiga, eu quero ajudá-la a achar uma boa resposta. Então, eu pedi para ela me dar um tempo para refletir. Eu precisaria da ajuda do Espírito Santo. Eu também sabia que eu precisava pensar sobre as suposições ou crenças que ela tinha a respeito de Deus e que a motivaram a me fazer aquela pergunta. Talvez ela ache que o sofrimento é sempre algo ruim que não deveria existir. Ou que Deus deveria acabar com todo o sofrimento. Ou que Deus não se importe. Ou ainda talvez ache que Deus não exista. Foi importante para mim ter esse entendimento sobre essas crenças ou suposições porque pude ver do ponto de vista da Adri. Assim, eu pude ver com uma perspectiva eterna as mesmas suposições. E então comparei com as minhas próprias crenças. O que eu sei sobre o Pai Celestial, seu plano e como ele lida com seus filhos. E quais ensinamentos do Evangelho se relacionam com a pergunta dela. Essas perguntas me ajudaram a pensar sobre as verdades que eu acredito. Eu sei que Deus existe e que Ele tem um plano que nos ajuda a progredir e nos tornar como Ele. Eu sei que Deus ama todos os seus filhos e que o arbítrio é uma parte importante de seu plano. Não poderíamos progredir sem isso. Por isso, Deus nos dá o arbítrio, mesmo que nossas escolhas causem sofrimento a outras pessoas. E, embora o sofrimento seja difícil, ele nos permite crescer espiritualmente, nos ajudando a desenvolver a paciência, a fé e a compaixão por outras pessoas. E Deus não nos deixa sozinhos. Por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos receber forças para superar e suportar o sofrimento. Quando parei e refleti com uma perspectiva eterna sobre a pergunta de Adri, pude reformular e ver de modo diferente. Agora consigo entender por que o Pai Celestial permite que seus filhos sofram. Eu aprendi que quando nos voltamos para Deus com fé, encontraremos verdades que nos ajudarão a responder até as perguntas mais difíceis.
Que maravilha, não é? Espero que você tenha aprendido como aperfeiçoar a sua capacidade de adquirir conhecimento espiritual ao ver as perguntas, as dúvidas, os conceitos com uma perspectiva eterna. Testifico que se você buscar desenvolver essa habilidade, isso te dará mais força para sobrepujar os seus desafios que você tem diariamente, os desafios que ainda virão a aparecer em sua vida. E além disso, você desenvolverá a capacidade de ajudar outras pessoas a alcançarem esta mesma bênção. A capacidade de ver as coisas como Deus as vê. Presto-lhes o meu testemunho. Jesus Cristo, Ele vive. Jesus, Ele é o nosso norte, sempre. Ele é a direção correta. Ele tem uma resposta para todas as nossas dificuldades, dúvidas, todas as nossas apreensões. Aquilo que nos falta para encontrar a felicidade ou a compreensão da verdade, nós encontraremos nos ensinamentos, na vida e no exemplo perfeito de nosso Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que você também seja abençoado com esta capacidade de discernir, com esta capacidade de avaliar as coisas que te são apresentadas, com a capacidade de agir com fé diante do que você já sabe e com a capacidade de encontrar as respostas ao colocar todas as tuas dúvidas numa perspectiva eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém.